Fala pessoal, professor Carlos aqui, e vamos aí para mais uma questãozinha aí, ó, bem interessante ela, mandaram ela no privado, sobre é uma mistura, né, de equação biquadrada com, a gente vai ver também que a alternativa tenta te confundir com alguns conceitos de número primo, número composto, é, imaginário, entendeu? Então tem bastante conceito bem interessante aí, mas é uma questão bem simples, tá? É uma prova que essa questão foi para a guarda municipal e pelo nível da prova, né, foi uma das questões assim mais nível um pouco mais alto, né? Porque no caso se a gente for comparar com as outras, ela tinha um índice de assertividade menor do que as outras, tá? Então chega de enrolação, vamos partir para a questão, tá? Questão número 14 aí da prova, tá? Bem interessantezinha ela. E deixa eu só colocar aqui para não ficar em cima. Pronto. Aí vamos trabalhar, né? A gente veio o ponto P, né? Tem o 2 e o 0. Pertence ao gráfico da função f de x é igual a beta mais 4 multiplicado x ao quadrado menos 10x menos 8, em que beta é uma constante. Nessa situação, é correto afirmar que beta é um número irracional, é composto, é imaginário puro, é primo, tá? Então, vamos aí desmistificar essa questão. Essa questão ela mistura tanto a ideia de equação biquadrada quanto a ideia também de geometria analítica, tá? Porque o que significa essa questão, né? Você que fez essa prova e tal, ou está fazendo essa questão assim para poder testar seus conhecimentos, o que acontece? Nós temos a geometria analítica. A geometria analítica é algo que vem dentro do plano cartesiano, tá? E aí, eu não posso dizer mais ou menos como é que vai ser esse gráfico, tá? Não tem como eu ter certeza, porque eu não sei se esse número em si beta, agora, nesse, a priori, eu não sei se ele é positivo ou se negativo. Vamos supor que ele é negativo, tá? Mais ou menos a função dele pode estar assim ou um quadrado para baixo, tá? E acontece, esse ponto 2 e 0, ele faz parte, tá? Ele faz parte dessa função em si. Então, em algum momento aqui, em algum ponto, ele vai acabar tocando o ponto 2, tá? Ah, pode ser algo do tipo, não consigo imaginar, acho que talvez sem conseguir saber quem é o beta, fica meio difícil até de desenhar, entendeu? De desenhar tipo algo assim, talvez, não sei, vai ficar meio feio mesmo, entendeu? Assim, é um desenho aqui, mas deu para entender a ideia, tá? Então, essa equação, essa função, ela vai misturar algo relacionado à função biquadrada com geometria analítica. Por que geometria analítica? Porque ele falou essa parte aqui, ó, de ponto, tá? O ponto P, tá? Que contém as coordenadas 2 e 0, tá? Isso que significa esse ponto P, coordenada 2 e 0, coordenada 2 e 0. Significa no ponto que em X, né, que é as abscissas, né? Teve um cara que uma vez falou para mim abscissas, que eu nunca mais esqueci, que as abscissa é o da reta X. E as ordenadas é o Y, tá? Ou seja, quando x é 2, o y é 0, tá? Beleza. E então esse ponto ele faz parte dessa função, né? Essa função aqui, ó, é a que vai desenhar o nosso gráfico, nossa parábola, tá? Lembre-se, quando é função biquadrada, né? Segundo grau, que nem está aqui, o que acontece? Ela é do estilo de parábola, tá? Deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui, para ver se fica melhor a visualização para você na tela, tá? Calma. Eu acho que vai ficar muito grande agora, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ficou muito grande. Deixa eu diminuir aqui. É o jeito. Vou botar aqui no canto, que é melhor. Pronto, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte. Deixa eu apagar esse aqui que eu fiz, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a função aqui, tá? A função f de x é igual a beta mais 4 multiplicado x ao quadrado menos 10x menos 8, tá?
Então, essa é a função que vai modular, que vai desenhar o nosso gráfico, tá? O que eu posso fazer aqui agora? É simples. Eu falei para vocês que onde o x é 2, o y é 0, tá? Quem é o y? O y é a mesma coisa que f de x, tá? Então, em vez de colocar f de x, pode colocar y, não tem problema, tá? Por quê? O que isso significa? Porque isso aí não quer dizer que, no caso, o y está em função do x. No caso, a x é a variável, y é a reta, no caso, que ele vai estar sendo, que vai estar em função daquela letra, daquela função do nosso x, tá? Então, o y é a mesma coisa que o f de x, tá? É igual, aí eu vou repetir o restante. Beta mais 4 x ao quadrado menos 10x menos 8, tá? E aí, cara, o que eu posso fazer agora? Simples, cara. Nós só vamos agora substituir, tá? Ela é bem simples, tá? Eu falei para vocês que onde o x é 2, o y é o quê? É 0, tá? Então, onde o y for 0, onde for y, eu vou, em vez de colocar y, eu vou colocar o quê? O 0, tá? E onde for x, né? Onde for x, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o 2, que vai ser, aqui no caso está x ao quadrado, então vai ficar quanto? 2 ao quadrado, tá? Menos 10 vezes x. Quem é x? É 2. Vezes menos 8, tá? Pronto, e agora vou desenvolver nessa questão aí. Então, 0 é igual a beta mais 4. Aí, 2 ao quadrado dá 4, tá? Menos 10 vezes 2 dá 20. Menos 20. Aqui parece que é multiplicação, mas não é não, tá? Que tem um pontinho aqui, deixa eu até apagar isso aqui, para você não achar que é uma multiplicação, tá? Subtração. Menos 10 vezes 2, menos 8, certo? E agora, né? A gente praticamente tem mais só a equação, agora já tem que resolver essa equação, tá? Não tem mais nada para a gente fazer, não. 0 é igual. O que eu posso fazer aqui nesse caso aqui? Ó? Eu vou aplicar a distributiva. Vou explicar por cada item ali dentro. 4 vezes beta dá 4 beta. Mais 4 vezes 4, 16. Certo? Menos 20. Menos 20 com menos 28, como os sinais são iguais, eu vou o quê? Somar. Tá? Então, menos 20 com menos 28 dá menos 28. Certo? Agora eu vou pegar o menos 28 e vou jogar para o outro lado, tá? Ou melhor, né? O que a gente pode fazer antes de passar para o outro lado? Vamos resolver logo, fica melhor, né? 0 é igual a 4 beta, mais 16 menos 28, né? Vamos resolver esse cara aqui logo antes de passar para o outro lado, que a gente já passa só de uma vez só. Mais 16 menos 28, vai dar o quê? Vai ficar... Quem é o sinal do maior? O maior é o menos, né? Que é menos 28. Vai ficar menos aqui, tá? Você sempre faz isso. E como os sinais são diferentes, eu vou subtrair. 8 menos 6, 2. 2 menos 1, 1. Certo? Pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse menos 12 e jogar para o outro lado. Certo? Então, se o menos, se aqui no caso está menos 12, vai passar para o outro lado somando, tá? Ele está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 12 é igual a 4 beta. Ah, o zero sumiu? Sim, porque o zero não vai fazer diferença nenhuma. 12 mais 0 dá 12, tá? Então, não faz diferença nenhuma. Certo? Esse 4 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado, fazendo o quê? Subtrair, tá? Então, beta é igual a 12 sobre 4, certo? 12 dividido para 4 dá quanto? 3. Certo? Então, esse é o valor do meu beta, tá? Nossa letrinha grega aí, tão amada e querida, certo? E aí, pronto, a gente achou beta igual a 3. E aí, é só a gente marcar. Beta é irracional? Bom, o que é um número irracional? É aquele número que a gente não consegue transformar em fração, em razão. O 3, a gente consegue transformar em fração? Sim. O que é 3? O 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, tá? O 3 é um número inteiro, só que todo número inteiro é um número racional e não irracional, tá? Então, letra A, você descarta, certo? Letra B, ele é composto? E aí? Ele é composto, tá?
Não é composto, tá? Seguidores, ou seja, é um número que não é primo, tá? O número primo só tem dois divisores, um e ele mesmo. O composto tem mais de um divisor, tá? Então, por exemplo, o número 10. O 10 é um número composto, por quê? Porque tem o 1 como divisor, o 2, o 5 e o próprio 10, tá? São quatro, então, se passou de 2, é composto, tá? O 3, ele é composto? Obviamente que não, porque só quem divide o 3 é o 1 e o próprio 3, tá? Então, ele vai ser o quê? Vai ser primo, tá? Ele vai ser primo. Aí a letra C, ele é imaginário puro? Ele não tem como ser imaginário puro, né? Porque o imaginário puro, ele tem que ter o fator I, né? Vou fazer assim, um número imaginário, que é o fator I. Por exemplo, se tivesse 3i, aí sim, tá? Só que como não tem essa característica de ser imaginário, né? Não tem, no caso ele é um número real, né? Vamos dizer assim, então não tem como ser também imaginário puro, tá? E nem imaginário em si, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar, colocar aqui nos comentários, tá? E segue para mais dica aí, se inscreva aí. Valeu!